Então vamos lá, galera. O povo ateu quer entrar num debate comigo. Para entrar no debate comigo, tem que estar disposto a ir até depois do apocalipse, porque eu não paro de falar, mano. Tu vai ver 300 comentários meu. Eu não aceito esse negócio do ateu tentar tirar a questão da igreja, né? Se você é ateu, cara, você não acredita em ninguém, por que que você tem que vir até a minha religião e tentar desmoralizar a minha religião, ou desmantelar a minha religião? Se você não crê em nada, viva com a sua falta de crença. Porque aí você chega num debate com o cara, aí você fala assim, aí o cara fala assim, ah, você vai para Jesus porque vocês precisam, é, é, porque vocês precisam de alguém, né? Vocês são sofridos, vocês são, usou um monte de palavras. Tá, sim, Jesus chamou os cansados e oprimidos do diabo. Aí quando você fala isso, aí o que que o cara descreve aí? Parei por aqui. Você não tem potencial algum para discutir texto, exegese e análise crítica textual. Você é digno de. O resto deve ter escrito digno de pena, alguma coisa assim, né? Acho que ele quis dizer isso. Cara, outra coisa o cara falou, você tem que pensar fora da caixinha. Quer dizer que eu preciso ouvir um ateu que não tem o Espírito Santo, né? Eu preciso dar ouvido para um cara que não tem o Espírito Santo, que não recebeu o discernimento bíblico, que não acredita em anjo. Se você quer debater com o ateu, se você falar de anjo, porque tudo no Evangelho é pela fé. Eu não vi Jesus, eu não vi Deus, eu não vi o Espírito Santo, eu não vi a vida eterna, eu não vi os demônios. Cara, tudo é pela fé. E eles vivem pela ciência, pela razão, pela lógica. E o evangelho é totalmente o inverso. É pela fé. É pela fé no Filho único de Deus. É pela fé naquele que morreu, que eu não vi ele morrendo, mas é aquele que perdoa os meus pecados. Então não tem como você debater com um cara que está totalmente ao contrário. Né? Mas eu vou porque eu gosto de discussão, eu gosto de debater. Porque aí o cara vai. Que exegese que o indivíduo vai discutir comigo? Qual exegese? O próprio Jesus falou do diabo, falou. Que exegese? Jesus expulsou demônio. Onde tem exegese? Onde pode explicar que aquilo ali não era demônio? Onde o cara vai pegar um texto que vai me explicar isso? Né? Aí agora estão no. Aqui, tudo começou aqui na questão de falar que tem o tempo, coisas que a igreja não diz para você, que vocês é o templo de Deus, que você. Tipo que não existe mais a questão de templo-parede, né? Você não pode mais se reunir. Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho, e você não pode se reunir entre quatro paredes para louvar a Deus. Você não pode mais, porque os caras querem derrubar as paredes. Eles acham que isso não é certo, né? E por que os caras estão tão incomodados com isso, gente? Olha só, eu falo nitidamente aqui. Eu sei que, eu acho que se a igreja tivesse vivendo realmente a verdade, tivesse realmente o amor ao próximo, não tivesse esses charlatões da fé, eu acho que a gente não estaria tendo essa conversa, porque envergonharia esses caras. A hora que o cara viesse falar alguma coisa e falasse, vem cá, a igreja não tem feito nada pelo povo, eu acho que envergonharia. E nisso daí, até se entende a razão, né? Que a lógica deles é essa. Eu vou matar esse cachorro aqui. Cachorro chato. Eu acho que os caras não entendem. Uma coisa é você criticar uma igreja que está fazendo errado. Você pode criticar. Agora, se debater porque você não quer que igrejas existam, aí é diferente. Por que um ateu se preocupa com isso? Né? Eu não vou me preocupar com a vida do ateu. Jesus disse, se você chega num lugar que não te recebe, sacode a sandália dos seus pés. Não te recebeu. Então eu vou dando corda até onde dá. Quando o cara fala assim, acabou a conversa, então acabou a conversa. Não tem mais conversa. Enquanto for me dando corda, eu vou enrolando o carretel. É assim que funciona. Então os caras, quando você chega na parte de falar de demônio, de espírito, Lucas 13:10, o espírito de enfermidade da mulher, né? O cara tava falando que fazia muitas coisas, obras sociais e tal, muito melhor do que os crentes. Aí eu falo, tá, mas nem só de pão o homem vive. Lá em Lucas 13:11, lá a mulher encurvada, 18 anos, por um espírito de enfermidade. Se você não tem o nome de Jesus, como é que você vai ajudar aquela pessoa? Alguma cesta básica é capaz de ajudar a vida daquela pessoa? Algum médico é capaz? Se é um espírito de enfermidade, somente os que são da fé têm essa capacidade. Então o evangelho do reino ele foi colocado porque chegou o momento de o nome de Jesus se demonstrar triunfante sobre os demônios. Agora, a questão é,
Muitas igrejas têm falsos demônios aí, os caras pagam para as pessoas ficarem endemoniadas. Isso daí é outros 500, isso aí não tem nada a ver com a verdade. Agora, que existem pessoas endemoniadas em certas igrejas onde o evangelho é realmente pregado, isso é verdade. Porque igrejas que o cara está fazendo a obra do mal, o demônio não vai manifestar nas pessoas para machucar aquele pastor. O pastor está fazendo a obra dele, Satanás não está dividido contra si. Ele não vai envergonhar um pastor que está fazendo a vontade dele. Ele vai tentar envergonhar o que não estiver fazendo. Falando calúnia. Às vezes, esses dias chegou um travesti e acusou o pastor de estar fazendo um programa com ele. Aí a igreja, ao invés de pelo menos raciocinar, né, pode ter acontecido? Pode. Todo mundo está passível a isso. Mas eu acho que a gente tem que ter credibilidade, pô. Um pastor está recebendo uma acusação. Eu não posso simplesmente suspeitar de imediato, de achar que não, que aquilo aconteceu. É mais fácil eu achar que o travesti está mentindo, né? Do que um cara que é um servo de Deus que está ali a vida toda pregando ali, que às vezes é conhecido seu. Agora, se fez, é uma fatalidade humana, é um erro humano. Pode ter a possibilidade, tem a possibilidade, mas enquanto não se prova, eu prefiro ficar acreditando no pastor do que acreditar no travesti. Que muitos deles até roubam as pessoas na rua. Né? Não estou falando de todos não, mas tem uns que roubam. Passa com cordão de ouro, o cara vai lá, inventa que você está devendo um programa e rouba você. Isso existe. Entende? Então, não pode desmistificar as coisas. Não estou falando de todos os travestis, não estou falando de todos aqui. Estou falando de alguns que fazem isso, que a gente sabe muito bem.